Preste atenção. Dentro de uma família, o problema de uma pessoa passa a ser problema de todos. Está no livro de Josué, capítulo 7. Leia para você ver. Mas eu quero contar para você uma história, uma ilustração, para simplificar. Havia uma fazenda que tinha alguns animais. Tinha a galinha, tinha o porco e tinha a vaca. E também tinha o rato, que morava dentro da casa sede, uma toquinha lá dentro da casa. Certo dia de manhã cedo, aquele rato, ele olhando pela frestinha, ele viu que chegou o fazendeiro com a esposa e a esposa tinha um embrulho. E o rato, curioso, ficou olhando. E a fazendeira desembrulhou aquele embrulho e tinha uma ratoeira. E o rato ficou aterrorizado, apavorado, e ele correu até o galinheiro e falou com a galinha, né? E disse: Dona Galinha, a senhora tem que me ajudar. E ela falou: o que aconteceu, seu rato? E ele falou: olha, dona Galinha, a mulher do fazendeiro, ela comprou uma ratoeira enorme, muito grande, forte. Você tem que me ajuda a destruir a ratoeira. E a dona Galinha disse assim: olha, o que tenho a ver eu com isso, com a ratoeira? Eu não sou rato, né? O que mal vai me fazer a ratoeira? Nem na sua casa, lá na casa da fazenda, eu entro. Vai embora que tem mais que fazer. O rato saiu então desesperado e foi ao chiqueirão de porcos e foi lá falar com o porco e disse: senhor porco, o senhor tem que me ajudar. E ele disse: o que aconteceu, rato? Ele falou: olha, a esposa do fazendeiro comprou uma ratoeira enorme, estou correndo risco de vida, você tem que me ajudar, porco, né, senhor porco? E o porco falou: olha, eu sou um porco, olha o meu tamanho, você acha que eu vou morrer por uma ratoeira? O que eu tenho a ver com isso? É problema seu rato. Vai embora. E o rato foi embora, preocupado, e aquela ratoeira lá dentro de casa, e agora? E ele lembrou e foi lá no pasto onde estava a vaca. Ele chegou lá e a vaca estava o quê? Pastando, almoçando. E ele disse: dona vaca, a senhora precisa me ajudar, por favor, porque a mulher do fazendeiro comprou uma ratoeira enorme, muito forte, eu estou correndo risco de vida, me ajuda, dona vaca. E a vaca também zombou do rato, dizendo: olha, que tenho eu a ver contigo? Eu estou aqui, você veio atrapalhar o meu almoço, eu estou almoçando, pastando, e essa ratoeira não vai me causar mal nenhum, né? Que mal que vai me causar essa ratoeira? Vai embora, é problema seu. E o rato então foi embora para casa, entrou na toquinha dele e esperou anoitecer e disse: não vou sair, hoje eu não vou comer, vou ficar deitadinho. Ficou lá quietinho. Era de madrugada, bem de madrugada, o ratinho lá na casinha dele escutou lá fora a ratoeira desarmou a ratoeira. E ele falou: olha, desarmou a ratoeira. Mas ele ficou quietinho. E a dona também da fazenda, a fazendeira, ouviu a ratoeira desarmando e falou: pegou o rato. E ela chegou, estava escuro o lugar que ela colocou a ratoeira, estava bem escuro. Ela chegando lá no escuro e colocou a mão. Naquilo que ela colocou a mão, a ratoeira tinha pegado uma cascavel. A cascavel estava passando e o rabo bateu, prendeu o rabo da cascavel, da cobra, e ela ficou presa. E quando a fazendeira colocou a mão pensando que era um rato, a cascavel virou e, né, mordeu, né, ali a mão daquela mulher, e ela gritou. O marido veio correndo, o fazendeiro acendeu a luz e viu que ela estava com a cobra picando a mão dela, e deu desespero na mulher, deu desespero no fazendeiro, preparou o carro de madrugada e o rato olhando tudo aquilo, e eles foram para o hospital. E o rato saiu correndo de madrugada, foi no galinheiro, contou para a galinha, contou para o porco, foi lá e contou para a vaca, e eles falaram a mesma coisa: ó, nós não temos nada a ver com isso, se ela foi picada por uma cobra, é problema de vocês lá, não vem nos atrapalhar não. Resumindo, foi para o hospital. Aquela mulher picada pela cascavel ficou vários dias. Depois de vários dias retornaram para casa. E a mulher não estava legal ainda. Ela estava com febre. E ao sair do hospital, o médico disse para o fazendeiro: disse: olha, o senhor chegando em casa, o senhor faz uma canja, o senhor faz uma comida forte, dá para ela, para a febre abaixar, para melhorar. E o fazendeiro chegando em casa, ela estava com febre, e o fazendeiro falou assim: olha, o médico pediu fazer uma canja de galinha. Ele vai lá no galinheiro, né? Vai lá, pega aquela galinha que o rato tinha conversado com ela. Diz: ó, dona galinha, a senhora tem que me ajudar, tô com um problema. E ela fez o quê? Não deu ouvido. Vai embora que eu tenho mais que fazer, né? Desprezou, não quis ajudar.
E ele vai lá, o fazendeiro pega a galinha, mata a galinha, faz uma canja, dá para a mulher comer, e a mulher estava ruim, não melhorou, e os amigos começaram a chegar, os parentes começaram a chegar, algumas pessoas, e chegou muita gente porque ela estava muito ruim, né? E o fazendeiro pensou, puxa vida, chegou tanta gente em casa aqui, eu não tenho mistura para todo mundo. E ele pensou, falou, poxa, eu vou lá e vou matar o porco que o rato tinha pedido ajuda. Ele diz, olha, nós precisamos acabar com a ratoeira. E o rato diz, e o porco falou, não, olha o meu tamanho, você acha que a ratoeira vai causar algum problema para mim? O fazendeiro foi lá, matou aquele porco e deu para todo mundo comer. Todo mundo comeu e a mulher ficando ruim. Resumindo, a mulher do fazendeiro morreu, ela faleceu e então começaram a vir muito mais parentes. Aí vieram parentes de todos os lugares se condoer com ele, metade da cidadezinha veio também ali se condoer com o fazendeiro e gente. E o fazendeiro disse, e agora como vou alimentar essas pessoas? Mas ele se lembrou da vaquinha que estava no pasto. Ele vai lá, pega a vaca, mata aquela vaca para todo mundo comer. E o rato olhando, né? E quando ele mata aquela vaca, o rato olhando, sobrou só o rato. Resumindo essa história, querido, o problema de uma pessoa dentro da família passa a ser o problema de todos. Livro de Josué, capítulo 1, conta a história de um homem chamado Acã. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha posses lá em Israel, ele tinha propriedade, né? Era judeu, ele tinha suas propriedades, era um soldado do exército, estava ali, era um homem, né? Mas desobedeceu a Deus. Quando eles foram lutar lá em Jericó, Deus falou assim, olha, diga para ninguém pegar nada de Jericó, porque tudo está amaldiçoado, mas Acã desobedeceu. Acã, ele catou lá peças de ouro, roupa lá de Jericó e diz, olha, isso aqui tem um bom preço. Levou na casa dele, na tenda dele, cavou um buraco, enterrou e deixou ali. E por causa da desobediência de uma pessoa, irmão, da desobediência dele, né, toda a família dele pereceu. É o que eu estou falando, o problema de uma pessoa na família se torna problema de todos. Irmãos, por causa de uma pessoa, do Acã, por causa do Acã, a esposa faleceu, foi morta, os filhos morreram, perdeu todas as posses que ele tinha, as propriedades, todos da família morreram por causa do problema de uma pessoa. Você vê, o problema era do rato. A galinha falou, o problema é teu. A galinha, o problema é teu. O porco disse, o problema é teu, não tem nada a ver com isso. A vaca falou a mesma coisa, não me atrapalhe, o problema é teu. Morreu a galinha, morreu o porco e morreu a vaca. O problema era de todos. Dentro de uma família, o erro de uma pessoa vai envolver toda aquela família, irmãos. E toda a família vai perder, ninguém ganha, toda a família perde. O erro de uma pessoa, toda a família perde. Josué capítulo 7, leia a história de Acã, o pecado de Acã. Uma pessoa, toda a família morreu. Morreu, literalmente, foram mortos, toda a família apedrejados por causa do Acã. O rato diz, me ajudem, ninguém quis ajudar. Lá na fazenda era uma família, era o rato, era a galinha, era o porco, era a vaca, todos os animais. Mas eles disseram, o problema é seu. Então, se alguém tem um problema na sua família, o problema não é dele, o problema também é seu, porque pode te atingir, né? Pode atingir você, pode atingir o pai, a mãe, o irmão, a família, tal. Quantas pessoas hoje, né, tiram a própria vida? Quantas pessoas se jogam embaixo de um automóvel, pulam de cima de uma ponte? Quantas pessoas tiram a própria vida porque pediu ajuda a um pai, a uma mãe, um irmão, um amigo, mas não encontrou ninguém, irmão? O problema de uma pessoa também é o seu problema. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Peça sabedoria a Deus. Se alguém vem até você, tem um problema, procure ajudar. Ouça aquela pessoa e diga, olha, vamos ver o que nós podemos fazer. E você poderá estar salvando não apenas uma pessoa, você poderá estar salvando uma família inteira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.